Olá a todos, mais um ano estou aqui para passar com vocês mais algumas dicas importantes relacionadas à declaração de imposto de renda. Como você sabe, a gente já está na fase final, faltam menos de 15 dias para a data da entrega. É natural que muita gente ainda esteja com a declaração em aberto, a gente já sabe que praticamente é uma tradição de muitas pessoas deixar para a última hora. Então eu vim aqui para passar algumas dicas da reta final. Quem deve entregar a declaração de imposto de renda agora até o dia 30 de abril? São algumas situações. Primeiramente, aqueles que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559,70. Então, se você teve rendimentos acima dessa faixa, você já é obrigado a declarar. Ainda que você não tenha tido rendimentos tributáveis, mas se você teve rendimentos isentos como dividendos ou caderneta de poupança acima de R$ 400 mil, você deve entregar a declaração de imposto de renda. Ficam na mesma situação aqueles que têm bens em valor superior a R$ 300 mil e aqueles que exerceram atividade rural, que tiveram rendimento da atividade rural acima de R$ 142.798. E ainda aqueles que tiveram ganhos de capital na venda de bens ou direitos. Eles também devem declarar. Ainda nesse tópico de ganhos de capital, eu aproveito o gancho para falar de um assunto que é bem importante, na verdade, um assunto que vem tomando muita relevância no último ano. A gente já vem acompanhando, mas nos últimos tempos isso passou a ter uma grande relevância, que é a tributação das criptomoedas, bitcoins e outras. Como se sabe, o governo, de uma forma geral, então a gente não tem Banco Central, CVM, não existe uma regulamentação relacionada às criptomoedas. Então, ainda que tenha gente que discuta se criptomoeda deveria ser tributada ou não, aí é uma questão filosófica, mas falando do ponto de vista estritamente da Receita Federal, a Receita já se pronunciou e você deve sim declarar as operações com criptomoedas. Como você faz? Na ficha de bens e direitos existe o item 99, outros bens. Lá você declara pelo seu custo de aquisição a sua carteira de criptomoedas. Caso você tenha realizado alguma venda dessas criptomoedas durante o ano, essa operação pode ter gerado um ganho de capital. Se ele for superior a R$ 35 mil, esse ganho vai ser tributado. Então, primeiro ponto, você deve sim declarar as suas criptomoedas pelo seu custo de aquisição. Se você não movimentou a sua carteira até o final do ano, você mantém o valor da aquisição. Se você fez alguma venda da criptomoeda durante o ano, esses ganhos vão ser informados, tributados, eles devem ser tributados se forem superior a R$ 35 mil. Outra questão interessante, na verdade, que a gente também tem visto um aumento aqui, aí fica a dica, uma das dicas mais importantes para vocês, é relacionada à malha fina. Tem sido cada vez mais frequente o número de fiscalizações da Receita Federal relacionadas à malha fina. Então, muita gente entrega agora a declaração em 30 de abril e quando chega mais para frente, daqui a alguns meses, acaba recebendo uma cartinha da Receita Federal pedindo explicações relacionadas a determinados itens da declaração. O que a gente tem visto com mais frequência? Declarações relacionadas à dedução de despesas médicas. Muito comum era no passado as pessoas colocarem despesas que não tinham recibo, despesas duvidosas ou despesas que não eram informadas pelo médico. Então, às vezes as pessoas tinham recibo, mas o médico não informava. Então a gente tinha uma série de contradições relacionadas a despesas médicas. Cada vez mais a Receita Federal está de olho nisso. Então, como? Pelo cruzamento de informações. Então existe um cruzamento entre a informação que você presta e o que o seu médico presta. Ele deve declarar o que você pagou para ele e você deve declarar o que pagou, e isso deve coincidir. Então existe hoje já, por meio de uma declaração que a DEMED, a possibilidade de cruzamento de informações entre as deduções efetuadas pelo contribuinte e aquilo que o médico efetivamente recebeu. Isso com certeza, no caso de uma contradição, de alguma inconsistência, você vai ser chamado para se explicar na malha fina. Rendimentos relacionados a aluguéis. Também, hoje existe uma declaração própria para isso,
que é a Admob, na qual na verdade, na qual os responsáveis pelas operações imobiliárias informam as operações ocorridas. Podem ser compra e venda de bens, aluguéis, e essas informações são cruzadas com as informações do contribuinte. Então, o contribuinte, por exemplo, que recebe aluguéis, deve declarar na ficha do Carnê-Leão. Então, mensalmente, ele já deveria pagar o imposto sobre esses aluguéis e na declaração de ajuste agora de abril, informar todos os valores recebidos e todo o imposto que foi pago. Esse valor também, como eu disse, vai ser cruzado com o Admob. Então, no caso de inconsistência, se a pessoa deixa de informar algum aluguel recebido, ele vai ser chamado pela Receita Federal. Cada vez mais a gente tem visto a malha fina relacionada a cruzamento de dados. E aí vem uma novidade de 2018. Além dos cruzamentos, a Receita Federal agora está exigindo informações detalhadas com relação a dependentes. Além das questões dos cruzamentos, então, além da malha fina por meio de cruzamento, pode aplicar a malha fina relacionada a dependente. Então é muito normal, é muito comum que se faça a dedução por filhos. Então, se você tem filhos ou qualquer outro tipo de dependente, você pode informar e obter o desconto na declaração relacionada a esses dependentes. Ainda pode descontar valores relacionados à escola, assistência médica. Porém, a partir desse ano, todos os dependentes acima de 8 anos têm que ter inscrição no CPF. E aí a dica final qual que é? A boa e velha comparação da evolução patrimonial. Isso já é algo que existe na malha fina há muitos anos, que é a comparação entre a evolução patrimonial do contribuinte e aquilo que ele declarou de rendimentos. Então, o seu aumento de patrimônio de 2016 para 2017 não pode ser superior aos rendimentos que você teve durante o ano. Então, sempre, quando você for finalizar a sua declaração de imposto de renda, não deixe de comparar a totalidade dos rendimentos que você informou versus o valor que o seu patrimônio aumentou. O seu patrimônio você indica na ficha de bens e direitos. E você deve lembrar, na ficha de bens e direitos você informa o valor em 31 de dezembro de 2016 e o valor de 31 de dezembro de 2017. O quanto seu patrimônio aumentou nesse período não pode ser superior àquilo que você recebeu durante o ano, de rendimentos isentos ou tributáveis. Então, sempre faça essa soma para verificar se você não vai cair na malha fina. E assim nós encerramos as nossas dicas de hoje. Caso tenham mais dúvidas, entre em contato conosco e vai ser um prazer poder auxiliar no que for necessário. Obrigada!